Olá pessoal, sejam bem-vindos. Aqui é Robson Luca, técnico em edificações, e temos falado bastante sobre o novo conselho profissional dos técnicos industriais, o reconhecimento de atribuições, bastante mudanças. Tem a grande maioria, a grande maioria dos profissionais eu vejo que tem gostado das mudanças, mas ainda tem grande parte que tá com medo, se sentem perdidos em meio a tudo isso. E também tem sempre aquele pessoal do contra, né? Que tudo é motivo para discordância, né? Mas faz parte, eu respeito aí a posição de todos, tá ok? Mas uma coisa que eu tenho percebido, tá? É que muitos profissionais não sabem bem o que é o conselho profissional. Tem algumas dúvidas. Então, aí que hoje eu vou falar para vocês aí o que é, como funciona e para que serve o CFT, o CRT, tá? Como que é a estrutura. E, bom, para quem não quiser saber de tudo, já vou até resumir aí. Daí depois vocês param o vídeo aí, enfim. Mas assim, resumindo, o conselho profissional não é para passar a mão na cabeça de ninguém. Tá? O conselho profissional tem 3 funções, que é orientar, disciplinar e fiscalizar o exercício profissional. Basicamente, ele é para dar bordoada em quem exerce irregularmente a profissão. Basicamente isso aí. Ou é o profissional, tá? Que cursou, cursou uma habilitação, está até registrado no conselho, mas ele exorbita da atribuição, por exemplo, exerce irregularmente a sua atividade, tá? De alguma maneira. E também fiscalizar alguém que queira exercer alguma atividade que é inerente aí à atividade dos técnicos industriais, e que essa pessoa que, por exemplo, não cursou nenhuma habilitação e está exercendo aí alguma atividade. Bom, pessoal, e é isso, tá? Resumo, é isso aí. Só que tem muito mais coisa. Então, e quem quiser saber, tá, o que os técnicos industriais deveriam saber, mas não aprende no curso, que a sociedade deveria saber, aí vem comigo aí que a gente vai falar um pouquinho sobre o conselho profissional. E eu sei que isso é chato de aprender, mas quando eu aprendi foi muito legal, e eu comecei a enxergar o conselho com outros olhos, comecei a enxergar a minha profissão com outros olhos. A gente precisa entender os fundamentos da nossa profissão, o porquê estamos aqui. O porquê não é uma questão existencial humana, mas o porquê estamos aqui como profissional. Claro que tem uma colinha, sempre tem uma colinha aqui, né, outra ali e tal, enfim, tá? Mas não vou ficar retendo a leitura, ler texto de lei, alguma coisa ou outra a gente tem que ler, mas beleza, vamos lá então. O que é o conselho profissional? O conselho profissional é uma autarquia. Robson, o que é uma autarquia? Daí para a gente ver o que é uma autarquia, a gente vai ter que ir lá no Decreto-Lei número 200 de 67. Basicamente esse Decreto-Lei fala sobre a organização da administração federal e dá uma resumidona aqui. A administração federal, ela compreende a administração direta e indireta. A administração direta é o quê? A presidência da República e os ministérios. Mas tem a administração indireta, que são 4 categorias de entidade. As autarquias, já vou explicar. As empresas públicas. As empresas públicas são empresas aí que o Estado, né, que o governo entende que são setores chaves, são atividades chaves aí da economia que necessitam do governo deter esse monopólio. Depois também tem a sociedade de economia mista, que são as empresas privadas, mas que têm participação do setor público, tem um percentual, enfim, vamos reter esse detalhe. Tem as fundações públicas também, que são
ligadas às áreas sociais. Aí. Ok, resumão, beleza? Mas o que é uma autarquia que importa para a gente? Daí o texto de lei ele é autoexplicativo, vou só ler um artigo, acredito que vai aparecer aí para vocês. Autarquia, o que é autarquia? O texto da lei, né, o artigo é bem autoexplicativo. Se vocês forem ver depois a lei de criação do conselho, que nós vamos ver aqui, vocês vão ver os pontos aí que vou falar agora, que está no decreto 200 aí. Vai aparecer para vocês aí. Autarquia. Considera-se autarquia o serviço autônomo criado por lei com personalidade jurídica, patrimônio e receita próprios para executar atividades típicas da administração pública que requeiram para seu melhor funcionamento gestão administrativa e financeira descentralizada. Bom, voltem aqui comigo. Descentralizado. Imagina só se o presidente precisasse discutir aí sobre atribuições profissionais, ele ia ficar louco. Tá difícil já de administrar o que ele tem que administrar. Imagina se fosse ver todas as profissões, enfim, entre outras coisas aí. Então ele centraliza isso dele e atribui dá algumas determinadas atribuições, né? Claro que tem que ser pelo Congresso, mas ele delega alguns poderes aí a essas entidades. E no caso, poderes relativos ao exercício profissional. E esses poderes aí aos próprios profissionais. Os profissionais discutem, deliberam a respeito das próprias atividades, da própria profissão, que é legal, que é o que a gente não tinha antes, não tinha o conselho. Na verdade, outras profissões estavam deliberando, decidindo, verificando aí questões de atribuição, questões inerentes à nossa profissão, que estamos livres, quebramos as correntes. Bom, mas continuando. Interessante. Quando você se dirige ao presidente, ao CFT, ao CRT, é como se você estivesse se dirigindo aí ao presidente da República, à presidência da República, aos ministérios aí, só que de forma indireta. Bom, pessoal, mas para falar do CFT, CRT, a gente tem que falar da lei que criou o Conselho Federal, os Conselhos Regionais, que é a lei número 13.639. Resumindo, mas citando alguns artigos, aí logo no começo fala o seguinte: no artigo 1º diz aí que são criados o Conselho Federal dos Técnicos Industriais, o Conselho Federal dos Técnicos Agrícolas, os Conselhos Regionais dos Técnicos Industriais, os Conselhos Regionais dos Técnicos Agrícolas. Autarquia, com autonomia administrativa e financeira, com a estrutura federativa. Então, autarquia, a gente já sabe o que é, certo? E qual que é a função do conselho? A função do conselho é orientar, disciplinar e fiscalizar o exercício profissional. O que é orientar? Orientar é indicar a direção, é guiar, instruir, é o que ele está fazendo com as atribuições. A gente tem o decreto, tem a lei, tem o decreto 9922 e ele faz a interpretação, ele guia os profissionais. Vocês podem exercer tais atribuição, tá? Tá falando lá, o que está falando da atribuição, os 80 metros lá, vocês podem fazer estrutura de concreto armado, sim. Essa questão, orienta, tá? Orientar, entre outras coisas. E disciplinar, impor ordem, punir, fazer submeter aí às regras, basicamente. E fiscalizar, verificar se está certo, controlar, observar, né? Tá aí fazendo essa fiscalização. É interessante que ele faz observar aí que tem que fazer tudo isso, todas essas atividades, ele tem que obedecer os princípios da administração pública, que daí nós vamos ter lá, tem uma lei, Lei 9.784 de 1999, fala de alguns princípios, tá? Mas o que eu quero ressaltar é o princípio da legalidade. Então, tudo que o Conselho faz, tá? Em virtude da lei.
Basicamente a gente pode fazer o quê? Pode fazer tudo que a lei não proíbe. Tudo que não tiver a lei proibindo, a gente pode fazer. No caso da administração pública já não é bem assim, é ao contrário, ele tem que fazer tudo que a lei mandar, tudo que está na lei. Então a gente vai ver depois, por exemplo, assim, tem um ponto, uns artigos aí que falam que o Conselho Regional pode sugerir algumas coisas, né? Vai falar sugerir ao Conselho Federal. Daí a gente fala assim, mas claro que pode sugerir, como que não pode? Qual o problema? Ele não pode mandar no Conselho Federal, mas ele pode sugerir, claro. Não é bem assim, porque senão, se ele faz algumas sugestões, alguma coisa assim, pode ser questionado. Falar, mas peraí, o seu trabalho não é sugerir nada. Tá? O seu trabalho é fazer outra coisa. Mas não, ele pode lá sugerir algumas coisas. Está na lei, então ele pode. É um dever dele, é um poder-dever. Tá? Vamos lá. Como que é a estrutura? O Conselho Federal ele é composto pela diretoria executiva e pelo plenário deliberativo. O plenário deliberativo ele é composto pelos conselheiros federais, que esses aí eleitos junto com os suplentes, por voto direto e secreto, tem um mandato de 4 anos, pode ser reeleito por uma vez, admite uma eleição. A diretoria executiva dos conselheiros federais ela é composta pelo presidente, pelo vice-presidente, diretor administrativo, diretor financeiro e o diretor de fiscalização e normas. Também é eleito por voto direto e secreto, tá? Tem um mandato de 4 anos, admite-se uma reeleição. O plenário do Conselho Federal ele é composto o quê? Tem os conselheiros que são no mínimo 12, no máximo 27 conselheiros. Pode ser no máximo um conselheiro por estado. No caso, tem alguns estados que, por não ter um número suficiente aí de profissionais, se juntou, tá? Então, o Conselho Regional tem lá mais de um estado, ele atende mais de um estado. Quantos conselheiros regionais são? Vai aparecer aí, tá? É o que está aparecendo aí agora para vocês, beleza? Conselheiros federais. E para que serve? Então tem diretoria executiva, tem os conselheiros, eles se reúnem lá para quê? Para que serve? Daí, tem que o texto de lei aqui. Compete aos conselheiros federais zelar pela dignidade, pela independência, pelas prerrogativas e pela valorização do exercício profissional dos técnicos, editar e alterar o regimento, o código de ética e as normas eleitorais e os provimentos que julgar necessários. Isso é interessante. Quando você fala julgar, o que prover, que julgar necessário, abre um leque, né? Adotar medidas para assegurar o funcionamento regular dos conselhos regionais, tem que zelar pelo bom funcionamento, intervir nos conselhos regionais quando constatada a violação desta lei ou regimento interno dos respectivos conselhos, do respectivo conselho, homologar os regimentos internos e as prestações de contas dos conselhos regionais, firmar convênios com entidades públicas e privadas, observada a legislação aplicável, autorizar a oneração ou alienação de bens imóveis de sua propriedade. E agora algo interessante, passando correndo aí por algumas competências. Eu não vou não citá-las porque eu entendo que todas são importantes, então quero citar todas, mas fazendo observações aí nas que eu acho que são extremamente relevantes, extremamente importantes aí. E uma delas aqui é julgar em segundo grau de recurso as questões decididas pelos conselhos regionais. Os conselhos regionais julgam em primeira instância e os conselhos federais julgam em segunda instância. Por exemplo, você tem, aí vamos ver, né? Vamos falar do conselho regional depois.
mas tem um profissional aí que exerceu uma atribuição e tem alguma dúvida, vai para o Conselho Regional verificar aquela competência do profissional. Digamos que foi um julgamento e condenou o profissional lá a pagar uma multa, o profissional recorre para o Conselho Federal. Então, o Conselho Federal vai julgar em segunda instância, e isso devido ao requisito aí constitucional, requisito, enfim, legal aí do duplo grau de jurisdição, tá? E no caso aqui, jurisdição administrativa, não impede de de levar esse processo ao judicial. Escreveu empresas e técnicos estrangeiro. Quando é profissional estrangeiro, empresa estrangeira que não tem residência aqui no Brasil, é o Conselho Federal. Órgãos colegiados com finalidades e funções específicas, por exemplo, para julgar determinados casos, né, para deliberar, né, sobre determinados casos. Você pode ter várias câmaras, né, Câmara de Agrimensura, Câmara de edificações, Câmara de Elétrica, tal, tá? Enfim, coisas assim. Deliberar sobre assuntos administrativos e financeiros, elaborar programas de trabalho e orçamento, manter relatórios públicos das atividades, e representa ainda os técnicos industriais em toda a esfera federal, processo federal, atividades aí no âmbito federal, quem representa é o Conselho Federal. Instruir e manter o cadastro nacional dos técnicos industriais. Instruir e manter o acervo de responsabilidade técnica dos técnicos industriais. E, basicamente, os diretores executivos, eles representam os técnicos, né, a parte administrativa do conselho, contratação de funcionários, toda essa parte de organização é feito pela diretoria executiva. E o plenário, os conselheiros, basicamente eles vão lá para deliberar sobre determinados assuntos, atribuições, sanções aos profissionais, esses julgamentos. Então, não é legislar, sim deliberar. Deliberação seria discutir, decidir, tá? Então eles discutem e decidem com base na lei. Tá? Eles não vão dar nenhuma atribuição, eles vão reconhecer a atribuição. Isso é importante. E vamos lá, os conselhos regionais. Os conselhos regionais também são compostos por diretoria executiva e plenário deliberativo. Basicamente a mesma estrutura, mas funções diferentes. No caso da diretoria executiva, é um presidente, vice-presidente, diretor administrativo, diretor financeiro, diretor de fiscalização e normas. O que vai mudar é a composição aí dos conselheiros, né? Os conselheiros vão ter aí de 12 a 100 conselheiros regionais. Isso aí quem decide é o Conselho Federal. Todos eles são eleitos por voto direto e secreto. É essa a composição. Agora, qual é a competência? Compete aos conselhos regionais elaborar e alterar os seus regimentos e os demais atos, cumprir e fazer cumprir a lei, suas próprias normativas e a normativa do Conselho Federal, criar prestações e escritórios descentralizados na sua área de atuação. Então, por que hoje não tem escritórios? Antes, no antigo conselho, cada cidade, e quase todas as cidades aí tinham um escritório, né? Não tem ainda porque tá em formação. Agora que foi as eleições aí dos conselheiros, enfim, então eles estão se estruturando aí para criar esses escritórios aí, que a princípio eu entendo que não vai ter em toda a cidade, não vejo necessidade, mas pelo menos nas principais cidades aí, nos polos regionais. Criar colegiados com finalidades e funções específicas, semelhante ao que eu falei do Conselho Federal, só que no âmbito estadual, no âmbito regional. Cadastrar os profissionais e as pessoas jurídicas habilitadas na forma da lei. Emitir o registro de sua carteira de identificação. Ou seja, quem vai fazer o cadastro, tanto jurídico quanto pessoa física, e vai emitir a carteira profissional
são os conselhos regionais. O Conselho Federal só vai fazer o cadastro dos profissionais e empresas que forem estrangeiros. Se for nacional, que tiver residência aqui, quem faz são os conselhos regionais. Cobrar as anuidades e multas e os termos de responsabilidade técnica. Então isso aí não é função do CFT. O CFT hoje está fazendo isso, mas quem vai cobrar é o CRT. Tudo bem, nós temos um sistema aí nacional, mas quem vai estar cobrando aí, quem cobra esse valor vai para o CRT. Depois nós vamos falar alguns detalhes aí mais para frente. Ele manter atualizados os registros, direitos autorais, responsabilidade e os acervos técnicos. Fiscalizar o exercício das atividades de técnicos industriais. Então, quem vai fiscalizar de fato ali não é o CFT, quem vai fiscalizar ali, tá autuando os profissionais, é os conselhos regionais. Interessante, julga em primeira instância, já até falei, quem julga em primeira instância, todos os atos aí de atribuições, questões de possíveis sanções, quem julga em primeira instância são os conselhos regionais. Deliberar sobre assuntos administrativos, financeiros, elaborar programas de trabalho e de orçamentos e, eu tinha até falado, né, sugerir ao respectivo Conselho Federal medidas para aprimorar as aplicações dispositivos nesta lei e para promover o cumprimento de suas finalidades e a observância aos princípios estabelecidos. Então, ele pode sugerir, se não tiver, lembra que eu falei? Se não tiver na lei, eles não poderiam sugerir, né? Então agora está na lei, eles podem sugerir, eles devem, direito ou dever. Tá? E representa os técnicos no âmbito estadual, colegiados, órgãos de administração pública estadual, distrital, caso, né, Distrito Federal, e municipal, tratando tudo que trata das questões do exercício profissional. Manter relatórios públicos de suas atividades, não tem mistério, firmar convênios e operacionalizar acervo de responsabilidade técnica. Então, basicamente, já vimos as funções, aí, as competências do Conselho Federal e as competências do Conselho, os conselhos regionais. E as atividades dos conselhos federais e regionais têm custo, são custeadas exclusivamente por renda própria. Qual que são a renda? A renda geral, os recursos dos conselhos, dos dois, doação, legado. O que é o legado? O legado é o repasse que teve aí do antigo conselho, teve um pequeno repasse aí, e que é o legado. Juros, receitas patrimoniais que tem, subvenções. Subvenções é ajuda do governo, basicamente. Isso aí, algum recurso que venha do governo, possivelmente, mas a questão é recursos próprios. Tá? Resultados de convênios, outros rendimentos eventuais. Bom, esses são os recursos gerais aí. Isso, cada conselho vai ter o seu, tá? Tem o seu legado, tem as suas doações, os seus convênios, então cada um vai ter o seu ali, separadinho. Só que daí tem algumas outras coisas, que são as anuidades, as contribuições, as multas, as taxas, tarifas de serviços, TRT, basicamente também. Então, esses últimos aí que eu falei, são 85% fica com os conselhos regionais. Que assim, na verdade, tudo eles vão para o conselho regional, 85% fica para o conselho regional e 15% vai para o conselho federal. E o recurso é isso aí. Então, e muita gente reclama de pagar o TRT, pagar a anuidade. Eu parei com essa vida de reclamar, porque eu comecei a entender o funcionamento. Deveria ser menos? Eu acho que poderia ser um pouco menos aí, reduzir, mas enfim, né? Reduzir o TRT, ter algumas reduções, mas regra do jogo, os valores que estão aí dá para a gente trabalhar, dá para a gente repassar para os clientes, essa é a verdade. A lei vai falar depois, o seguinte, vai falar do TRT, que eu não vou falar agora, vou falar um vídeo específico, das infrações, das sanções e dos processos disciplinares, que eu vou falar num outro vídeo aí, se vocês quiserem, enfim.
vou estar falando aí. Mas daí também a da carteira profissional também, falando do vídeo específico, se vocês quiserem, se vocês escrevam aí, se vocês quiserem, eu falo de cada uma dessas coisas aí. Bom, e quem chegou até aqui, pessoal, deixa nos comentários aí, Robson, eu cheguei, tô quase no final. Mas vem comigo ainda, tá acabando aí. Os conselhos federais e conselhos regionais serão auditados anualmente por auditoria independente. Agora começam, na verdade, as curiosidades. Então, são auditados aí, questões financeiras, se não estão fazendo porcaria aí. Isso é uma das curiosidades aí, enfim, uma das coisas mais interessantes aí. Já era no antigo conselho, basicamente todos aí, os conselhos são assim. Que os exercícios da função diretoria, tanto os diretores executivos como os conselheiros, é considerado prestação de serviço público relevante e não são remunerados. Tem ajuda de custo, claro, transporte, alimentação, pernoite, se precisar dormir lá, tem essa ajuda de custo, mas não tem salário, tá? Vai pela bondade aí de cada um. Outro detalhe, você não pode ser conselheiro regional e conselheiro federal, ou é um ou é outro, você não pode exercer as duas funções. Os empregados do conselho, tanto do Conselho Federal quanto do Conselho Regional, é do regime jurídico da CLT e por concurso público, salvo ressalvados os ocupantes de cargo de comissão. Só vou falar agora, finalizando aí, como foi a transição. O sistema CREA ou FEA tinha alguns deveres aí, no prazo de 90 dias após a data de vigor da lei, que foi dia 27/3/2018. São basicamente três. Um deles era entregar o cadastro profissional para o CFT, depositar na conta do CFT ou CRTs o valor de 90% da anuidade proporcional ao período restante do ano de criação do respectivo conselho. Isso aí teve uma demora, enfim, basicamente você ia fazer eleição, o pessoal reclamou da eleição, a eleição não foi muito divulgada, mas como se faz uma eleição sem dinheiro? Foi feita a eleição, tudo certinho. Vou falar para vocês quem que fez a eleição. Foi a Confederação Nacional dos Profissionais Liberais, e foi feito certinho. Mas como que você faz sem dinheiro? Enfim, demoraram ainda, mesmo depois que foi feito, demoraram para repassar o dinheiro, foi duro, viu? O pessoal reclama, no começo estava reclamando, o CFT e tal, mas não tinha dinheiro, ia fazer o quê? Entregar a cópia de todo o acervo técnico dos profissionais. Segundo o que foi dito no seminário dos técnicos em edificações, foi que não foi bem assim, não repassaram direito o acervo técnico, ou seja, se você precisar de uma CAT do antigo, um acervo técnico antigo, não tem, o Conselho Federal não tem. Se você precisar do acervo técnico antigo, você vai ter que ir lá no CREA, sistema CREA Confé, e falar, meu querido, eu quero o meu acervo. Daí eles provavelmente vão falar, não tem mais nada a ver com isso e tal. Daí você tem que entrar com ação judicial, infelizmente, porque eles não repassaram direito para o novo conselho. Essa é a orientação, infelizmente. Então a gente praticamente começa do zero agora. Se quiser alguma coisa vai ter que pleitear. Só um detalhe, aproveitando, quem tem ART que não deu baixa, ART ativa que não deu baixa, o que vocês têm que fazer? Olha, isso vale como bônus agora para quem chegou aqui. Vocês têm que fazer um TRT para dar baixa na ART. Infelizmente, isso eu acho uma coisa absurda. Imagina quem tem 100, também não devia ter dado baixa, né? Enfim, mas tem lá 100 ARTs que não deu baixa, tal, vai ter bastante coisa, 50. Eu dei baixa em tudo, só ficou a meia dúzia aí que não estava em andamento, algumas coisas estão ainda em andamento, não deu.
Mas infelizmente eu entendo que deveria ter um TRT para dar baixa em tudo, alguma coisa assim, mas é que também na verdade a gente não poderia ter muitos aí para dar baixa, porque tudo que a gente terminou a gente tem que dar baixa, certo? Deu uma enrolada aí, mas basicamente é o seguinte: então um RT que não deu baixa na época, você dá baixa agora, você tem que fazer um TRT para dar baixa, beleza? Ó, reta final. Alguns itens aqui. Como foram as eleições? Basicamente, foi a Confederação Nacional dos Profissionais Liberais, CNPL, em articulação com as federações dos sindicatos e associações profissionais, referido na lei, coordenará o primeiro processo eleitoral. Tá? Então, eles criaram o Conselho Federal, no prazo de 6 meses, contado da publicação da lei. Daí, depois o Conselho Federal ia ver lá quais estados iam ser compartilhados por insuficiência de inscritos, que já falei, e que já foi feito. As eleições dos primeiros conselhos regionais é organizada pela diretoria executiva de cada conselho regional, só que a lei não fala quem que vai organizar a diretoria executiva do conselho regional. Mas quem organizou foi o CFT, enfim, tá? Ele tem outras prerrogativas, atribuições aí, inerentes aí, que entendeu que poderia fazer essa eleição. Essas eleições, no prazo de 90 dias, contado da data da posse dos membros da diretoria executiva e de instalação de cada conselho regional. Então, foi feito agora, no começo do mês aí teve as eleições aí. Alguns detalhes: que o regimento interno dos conselhos federais e dos conselhos regionais tinha um prazo de 180 dias, contado da data da posse dos seus conselheiros. E o Conselho Federal dos Técnicos Industriais tinha um prazo de 1 ano para fazer o código de ética. Foi feito logo no começo, isso aí, sem problema. E algo importante, importantíssimo aqui para o final, que é o parágrafo único do artigo 37, aplicam-se as normas dos Conselhos Federais de Engenharia e Agronomia dos técnicos industriais e aos técnicos agrícolas, enquanto os novos Conselhos Federais não dispuserem diversamente. Ou seja, somente do Conselho Federal de Engenharia, do CONFEA. Toda norma que foi feito pelos conselhos regionais morreu. Conselhos regionais pelos CREAs morreu para nós. O que fica é do Conselho Federal, tá? Se tiver alguma coisa de atribuição, enfim, que o Conselho Federal dispôs, mantém até que o Conselho Federal, o CFT, disponha diversamente dessa lei, ok? Basicamente, tinha uma lei, o CONFEA entendia que nós poderíamos, basicamente, o CONFEA entendia que nós tínhamos determinada atribuição. Enquanto o CFT não falar sobre aquilo, mantém o que o CONFEA disse. Ok, beleza. Agora, o CFT dispôs sobre isso, falou ou foi contra ou a favor, morre o que o CONFEA falou. No final das contas, como tinha muita ação judicial, enfim, o CONFEA tinha uma normativa falando que não era mas para os CREAs vedarem as atribuições aos técnicos industriais. Então quebrou muita coisa, muita normativa que tinha foi quebrada e depois revogou. Daí tinha que era a lei 5.194, que falava também que os técnicos industriais são sujeitos ao sistema CREA-CONFEA. Foi revogado e a lei entrou em vigor. Esta lei entrou em vigor em 27 de 3 de 2018 com o nosso excelentíssimo senhor presidente Michel Temer. Beleza? Maravilha, pessoal. Quem chegou até aqui, valeu aí. Espero que vocês tenham aprendido alguma coisa boa. Espero que vocês tenham gostado. Como eu disse, é chato para aprender, mas é importante aí. Beleza, pessoal? Dúvidas? Deixe nos comentários. Valeu, abraço, fui!